Graça e paz, meus irmãos. Amém. Uma boa noite para cada um de vocês. Uma alegria estar aqui mais uma vez. De fato, como o pastor Jairo disse, Água Verde é uma igreja que se renova, né? E vários rostinhos. Quem nunca me viu na vida? Levanta a mão. Olha só, que lado, né? Prazer, pastor Daniel. Prazer em conhecê-los, né? Eu sempre comento isso, como é maravilhoso fazer parte da família do Senhor, né? A gente conhece e instantaneamente ama a cada um de vocês, né? Lavados no mesmo sangue de Cristo, parte da mesma família. Já éramos família, só não nos conhecíamos, né? Nós adiantamos o que aconteceria no céu. Então, glória a Deus por isso, por poder vê-los aqui nessa noite, estar aqui nessa noite, né? Já foi mencionado aí a minha trajetória. Eu cheguei aqui em Curitiba e na Água Verde em 2009, quando eu comecei o seminário. E no meu primeiro ano, ali nos primeiros meses, na verdade, procurando uma igreja, procurando os arredores. Eu venho do interior de São Paulo, onde eu pastorei hoje, a cidade vizinha minha, e procurando uma igreja, o Rafael Tozzi, pastor Rafael Tozzi hoje, né? Que pastoreia ali em São José dos Pinhais. São José? Ele tá? Né? São José dos Pinhais. Ele fazia parte da igreja. E ele fez um convite que todo seminarista não tem como recusar. Ele falou: Dani, tem comida depois do culto. Eu falei: é lá que eu vou conhecer essa igreja, né? E vim, conheci, e não pela comida, mas pelo carinho que eu encontrei aqui, pelo amor desse povo. Me apaixonei e fiquei 4 anos. Obrigado, Marisa. 4 anos da faculdade para o seminário aqui, né? Nesses 4 anos, nos 2 últimos me tornei líder de jovens, e quando finalizei, passei pelo concílio aqui nessa igreja, me tornei pastor de jovens por 3 anos, ainda continuei aqui, então 7 anos ao todo, né? E sou muito devedor a essa casa, né? Conheci ainda quando tinha um antigo lá, conheci lá, preguei naquele lugar, naquele púlpito, né? Vi isso aqui ser construído, fizemos muitas festas aqui, tempo que era TNT, esse teto, enfim, muita coisa boa vivemos aqui. Aprendi a pregar nesse púlpito, foi nesse púlpito, nesse local aqui que eu recebi a oração de ordenação, o ministério, né? Foi através do ministério do pastor Jairo que eu aprendi também o que é pastorear. Então não tem como, toda vez que a gente vem para cá, a gente tenta organizar um final de semana para estar aqui em Curitiba, para poder vir aqui na Água Verde. Nem sempre dá, mas sempre que dá, a gente está aqui. Eu tenho combinado, né, com o pastor Jairo. Quando eu estou, eu aviso antes, e se precisar, estou aí para o que precisar, né? E hoje tive a alegria de receber esse púlpito aqui mais uma vez. Obrigado, pastor, pela confiança. E, enfim, depois a gente segue nosso papo aí. Quero conhecer aqueles que eu também não conheci e abraçar os que eu já conheço e não tive a chance ainda. Muito bem, meus irmãos. Como o pastor já falou, né? Minha esposa está ali, acabou de ficar de pé. Peguei no flagra, ali com o meu filho, o Davi, né? Não posso deixar de dizer. E, muito bem, hoje pastorei lá em Jacupiranga já há 7 anos, interior de São Paulo. Se um dia estiver passando pelo interior de São Paulo, pega a BR aqui, não tem erro. Você vai passar no meio de Jacupiranga em algum momento, para lá, visita a gente, tá bom? Muito bem, abra sua Bíblia em Gênesis. Vou abrir já no capítulo 16, já a gente vai ler. Livro de Gênesis, capítulo 16. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: você já se sentiu em algum momento um derrotado? Aquele dia que você falou: por esse golpe eu não esperava, por isso eu não estava contando. Aquela entrevista de emprego que você queria tanto, e você sai dali, você sabe que não foi bem. Você sai do RH e você sabe: não, a vaga não vai ser minha. Aquele concurso público que você estudou, você se dedicou, e quando chega o resultado, não. O vestibular que você não passou, aquela situação difícil na sua casa, na sua família, enfim, seja o que quer que seja, alguma experiência, aquele gosto amargo da derrota, né, de, cara, não deu, hoje não deu para mim. Acho que todo mundo já teve isso em algum momento, né? Possivelmente você já teve também o dia em que você se sentiu importante alguma vez, né? Quando você foi padrinho, madrinha de casamento e tinha uma mesa reservada para você, né? Isso é legal. É legal às vezes se sentir importante, né? Quando você vai em algum lugar, a pessoa te conhece pelo nome, pastoreando, morando na verdade, mas pastoreando ainda mais em cidade interior, né, pastor Jairo? A gente tem muito isso.
A gente vai no mercado e todo mundo sabe que a gente é o pastor da segunda Igreja Batista de Jacupiranga, todo mundo conhece a gente, né? Isso causa medo em algum momento, né? Como é que você sabe quem eu sou? Mas ao mesmo tempo é legal quando as pessoas te conhecem, né? Falam, uau, você me conhece mesmo, você sabe meu nome, você sabe quem eu sou. E hoje a gente vai falar de alguém que, no momento em que ela se sentia derrotada, no pior dos seus dias, no momento de derrota, de deserto, literalmente de deserto, alguém a conhecer pelo nome. E alguém muito importante a conhecer pelo nome. Não é só alguém que te conhece pelo nome, é quando alguém importante te conhece pelo nome. Essa foi a situação de uma moça chamada Agar, né? É o texto que você abriu aí, Gênesis 16, a gente já vai ler. Mas antes, para você entender a história de Agar, você precisa entender um pouco da história de Abrão e Sarai. Porque nesse momento aqui da história, eles ainda não são Abraão e Sara, são Abrão e Sarai, esse casal, né? É uma história conhecida, você possivelmente conhece, já ouviu algo sobre eles, mas em breve resumo, nós temos lá em Gênesis 12, Deus chamando Abrão, separando ele, dando-lhe uma promessa muito importante. Gênesis 12, versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então lá em Gênesis 12, Deus dá uma promessa a Abrão. Deus promete que fará dele um grande povo e ainda não dá muitos detalhes sobre como que isso vai acontecer. Ele manda que ele vá em peregrinação, o Senhor vai mostrar uma terra, então ele sai. E isso é um dos fatores pelo qual nós conhecemos Abraão como o pai da fé. Deus não lhe dá um destino, Deus não lhe dá um nome de um local. Deus fala, vai, e no caminho eu te mostro. E ele vai, ele cata as coisas dele e vai. E vai seguindo, e o Senhor vai abençoando, e por todo lugar onde ele passa, a bênçãos do Senhor. Já era um homem rico, um homem de posses, de muitos servos, de propriedades. E ao longo da sua trajetória, Deus vai aumentando ainda mais isso tudo, e ele vai vendo que realmente o Senhor está com ele, que a bênção do Senhor o acompanha em tudo. Ele se estabelece em Canaã, aquela terra onde um dia os seus descendentes habitariam de uma vez por todas, lá a terra que mana leite e mel, até que a fome naquela região, e eles têm que sair de lá, peregrinar, vão parar no Egito, onde possivelmente é lá que eles adquirem essa serva, é lá que eles compram Agar como escrava que ela era, uma escrava egípcia, é de lá que ela vem, possivelmente nessa peregrinação deles, na ida para lá, é que Agar é comprada como uma serva para Sarai. Ela era, na verdade, uma serva pessoal, ela era alguém que era uma dama de companhia, alguém que estava ali para cuidar de Sarai, dos seus afazeres, ser alguém que acompanhava, uma colega, né, uma confidente. Essa era a função de Agar, possivelmente nessa peregrinação. Nós sabemos que lá acontecem algumas coisas estranhas, né? Abrão, como um pai da fé, o patriarca, o primeiro ali de toda uma linhagem que viria depois, nós esperávamos mais dele, mas ao longo da sua trajetória nós vamos vendo várias falhas desse homem. Uma delas acontece ali no Egito, quando eles estão para chegar lá, ele vira para Sara e fala: olha, Sara, você é uma mulher muito bonita, e aquele povo lá não teme ao Senhor, e eu sei que quando eu chegar lá, alguém vai se encantar por você, e vão me matar para ficar com a nova viúva do pedaço. Então, assim, prove o seu amor por mim, dizendo que você é minha irmã. Omita o fato de que você é minha esposa, e vai ficar tudo bem, né? Relação tóxica aí, né? E ela faz isso. E quem é que se apaixona por Sara? Ninguém menos do que o próprio faraó. Enfim, se você quiser detalhes dessa história, depois lê de Gênesis 12 ao 16, que você vai ver tudo o que acontece ali. Vem maldição sobre a terra, faraó descobre todo aquele plano ali, expulsa os dois de lá. Eles saem de lá, ao episódio de separação de Ló, que era sobrinho de Abraão, né? E o que acontece depois, ele vai para lá na região de Sodoma e Gomorra. E chegamos no capítulo 15, onde agora sim Deus vai dar um pouquinho mais de detalhes para Abraão, de como é que seria essa bênção dele sobre todas as nações, a partir desse homem já de idade avançada, já um idoso. E no capítulo 15, Deus promete a Abraão um filho. Perceba, até então Deus não tinha prometido um filho. Deus diz que vai abençoá-lo e que a partir dele teria, né, essa bênção que se estenderia sobre toda a terra. Mas
não é um filho que Abraão está esperando. Abraão não estava contando com isso. Tanto que ele mesmo vai falar, não, mas eu tenho meu servo, Eliezer. Ele estava imaginando que Eliezer iria herdar as suas posses e desse povo que caminha com ele ali, a terra seria abençoada. Mas ele até se choca com a promessa de um filho. Mas fato é que Deus lhe promete, não, vai ser através de um filho, você ainda terá um filho. E o tempo passa e nós sabemos o que vai acontecer no capítulo 16. Dona Sara, tentando ajudar o Senhor, né? Não conseguindo ver o que Deus podia fazer através de um casal já de idade avançada, ela tenta dar aquela forcinha na história e promete e entrega Agar, a sua dama de companhia, sua serva pessoal, para que ela seja agora uma concubina, ela seja concubina de seu esposo Abrão, né? E aqui precisamos de um parêntese, né, na história. Não é porque está na Bíblia que é algo que Deus aprova. Nem tudo que está na Bíblia é algo que está sendo aprovado pelo Senhor. A Bíblia ela vai trazer alguns relatos, inclusive de situações pecaminosas, erradas, que nós precisamos entender assim. Isso aqui não era plano do Senhor, não era dessa forma que era para acontecer. Há uma precipitação, há pecado envolvido, há falta de fé envolvida nisso. Essa própria situação aqui da poligamia nunca foi um plano do Senhor, mas para o mundo da época isso era algo previsível, era algo que poderia acontecer. Inclusive o Código de Hammurabi, que é um código antiquíssimo, escrito pelo século XVIII a.C., ou seja, 1800 anos antes de Cristo, que era o código que meio que imperava ali, as leis que imperavam ali. No Código de Hammurabi, que você encontra no Google hoje, se você quiser, lá dos artigos 144 ou 147, trazem algumas prescrições de como que poderia ser essa relação de senhor, senhora e concubinas, de quem era o filho, de como é que se dava toda essa relação ali. Se você tiver curiosidade, depois vai lá. Mas estava previsto no Código de Hammurabi, não na Lei de Deus, porque a Lei de Deus ainda seria escrita muito tempo depois, né, por Moisés lá, enfim, que vai ser descendente desse casal aqui. Mas no Código de Hammurabi, no que rege o mundo antigo daquela época, já existia essa prescrição, que quando uma senhora, né, porque hoje a gente sabe que casos de infertilidade muitas vezes pode também estar relacionado ao marido. Naquele mundo isso não era algo cogitado. Então eles não pensavam nessa possibilidade. Por um erro, claro. Mas, então num caso onde esse casal não conseguia ter filhos, a esposa podia entregar, né, o prover, ou o marido ir atrás de uma concubina, que era uma relação complexa, era uma escrava, mas ao mesmo tempo era uma relação meio que de esposa de segunda categoria, alguém que estava no meio termo entre essas duas coisas, continuava sendo escrava, continuava sendo serva, mas tinha essa relação. E o principal, o fruto desse ventre, o fruto dessa relação agora, era contado, era acreditado na conta da esposa. Isso era muito importante. Você vai ver essa história se repetindo lá com as esposas de Jacó. Lembra aquela briga lá entre Raquel e Lia? Quem dá mais filho? E aí cada uma entrega a sua própria serva, Bila e Zilpa, como concubinas de Jacó. E cada vez que as servas têm filhos, elas vibram, né? Porque, ufa, meu time está ganhando. Porque contava ponto para elas. Então essa relação é bem esquisita. Mas Sara se aproveita disso e ela fala, olha, está aqui a minha serva, que é um objeto, escravo, um objeto, não era alguém com sentimentos, alguém que seria perguntado se ela toparia. Não, está aqui, entrei para você, você é o pai biológico da criança, Agar é minha escrava, logo o filho do seu ventre também é meu. Ou seja, esse filho é nosso. Na mentalidade deles, o filho de Agar seria uma barriga de aluguel de um filho biológico seu, mas isso era só um detalhe. Na verdade, Sara queria que essa criança fosse sua, e era assim que seria entendido então. Agar engravida, de fato, a partir dessa relação, ela engravida de Abrão. Só que o texto vai dizer, em Gênesis 16:4, que ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. E aqui a coisa começa a ficar ainda mais complicada. Já estava complicado. Começa a complicar ainda mais. Porque agora o que parece essa Agar, essa serva, que até então
devia ser alguém muito próximo de Sara, afinal ela também não seria boba de entregar assim, né, o ouro ao bandido. Ela não ia entregar para alguém que era a sua rival, que rivalizava consigo dentro de casa. Possivelmente era alguém próximo, confidente, alguém em quem ela confiava, e ela dá essa ideia então. Mas quando a moça se vê grávida do herdeiro, ela começa a menosprezar Sara. E a gente não tem detalhes de como que isso era, né? Quem sabe alguma forma de causar ciúmes naquela relação, né? Passava com o barrigão, esfregando, dizendo, falava, Abraão, vem cá, chutou, passa a mão aqui na barriga, né? E aquilo vai dando uma raiva em Sara, ela vai ficando mordida com aquela situação, e ela chega ao ponto e fala assim, Abraão, ó, dá um jeito nessa mulher aí, dá um jeito nessa concubina, não aguento mais, não dá para continuar assim dentro de casa. E Abraão, mais uma vez, mostrando um grande banana nessa história aqui, pelo menos nesse começo da história, ele fala, minha concubina nada, é sua serva. Faz o que você quiser com ela. Ela fala, tá bom, vou fazer o que eu quiser. E aí Sara começa a maltratar Agar. E aquela relação começa a ficar ainda pior. Sara começa a pisar, começa a tentar colocar essa moça no seu devido lugar, aquilo que ela entende que deveria ser o seu devido lugar, até que chega o momento da fuga de Agar. E é o texto que a gente vai ler. Agora sim a gente vai ler o texto, depois de toda essa introdução. Gênesis 16, do 7 ao 14. Você achou que eu tinha esquecido de um texto base? Não. Gênesis 16, do 7 em diante. Diz assim, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Beor-Lahai-Roi. E se tem aí uma concordância na sua Bíblia, lá no finalzinho, talvez em letras miúdas tenha a tradução do nome desse poço, que é o poço daquele que vive e me vê. Bonito, né? O poço daquele que vive e me vê. O Deus vivo. É o Deus que vê. É o Deus que se importa. É o Deus que me vê no meu pior dia, no dia da derrota. O Senhor me viu. O Senhor me chamou. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem. O Senhor se importa. Tem uma coisa estranha aqui. Não sei se você percebeu. Agar está grávida. Ela é uma mulher grávida. E é uma mulher grávida que fugiu de casa. E que você percebe que ninguém se importou? No texto, nada é mencionado sobre alguém se importando sobre isso. Nem Abraão, o pai da criança, e um filho ali, se hoje nós valorizamos isso, naquele contexto ainda mais, de um homem que se via estéril, de um homem que se via sem possibilidades de ter um filho, nós esperávamos que Abraão cuidasse um pouco melhor dessa mulher. Que ainda que, sim, uma serva, isso não mudou, ainda assim é a progenitora do seu filho, do filho que está no ventre dessa mulher que sumiu. E Abraão não faz nada. A gente esperava de Sarai algum tipo de empatia, algum tipo de ajuda, e falar, não, eu estou chateado com aquela mulher mesmo, mas, poxa, a ideia foi minha, a criança no ventre dela ainda, vamos atrás, vamos fazer alguma coisa. Mas nada. Nenhum escravo da casa. Todos os textos de Abraão vai dizer que ele tinha vários servos, é uma comitiva muito grande. Ele chega a se separar do seu sobrinho Ló, justamente porque ambos tinham escravos, muitos, e isso estava gerando atritos. Nenhum desse secto, nenhum deles se importou com uma colega de trabalho. Ela sumiu, uma mulher grávida, foi para o deserto. A região onde eles estão, sim, havia outros povoados, mas entre qualquer povoado, para qualquer lugar que você fosse, era deserto. Você não tinha como ir de um lugar para outro sem antes passar pelo deserto. E não passou na cabeça de ninguém que uma mulher grávida
Tem feras no deserto, tem víboras venenosas no deserto. Ela pode torcer o tornozelo e está lá, debaixo de um sol escaldante. Daqui a pouco vem a noite, congelante. Não tem água, não tem comida, ninguém sabe como ela está. Tudo pode acontecer e ninguém foi atrás dela. Ninguém. Sabe o que significa o nome Agar em hebraico? Significa fuga. Fuga. Estranho, né? Primeiro, quem que compra um escravo chamado fujão? Ninguém faria isso, né? Por que dariam esse nome a alguém? Possivelmente porque é uma característica dessa pessoa. Se você não sabe, na Bíblia, toda vez que um personagem não combina com o seu nome, ou ele tem que trocar de vida para fazer combinar, ou ele tem que trocar o nome. Nós vemos isso acontecendo várias vezes, né? Nós temos lá Noemi, que significa alegre, e que depois ela perder seu esposo, seus 2 filhos, de voltar com a mão abanando, ela fala, não me chama mais Noemi, eu não sou mais essa pessoa, esse nome não combina mais comigo, agora eu sou uma pessoa amarga, então agora meu nome é Mara, e nada contra as Maras, né? Minha sogra se chama Mara, é uma pessoa bênção, temos uma Mara aqui, né, que é uma bênção, mas a tradução é essa, alguém amargo. Então, o nome carrega essa essência de quem a pessoa é. No hebraico isso tem um peso muito grande, e essa moça foi chamada Fuga. Então, não sei, quem sabe as pessoas falam, não, é Agar, né, gente? O que esperar de Agar? Ela dessa uma hora ela volta. É típico de Agar. Ela vai voltar. Enfim, fato é que ou ninguém notou, ou pior ainda, notaram e não se importaram. Mas nada aconteceu. Ninguém a viu. Ninguém se importou. Isso mesmo? Não. Alguém se importou. Não sei na sua Bíblia, na minha Bíblia, anjo do Senhor aparece em letra maiúscula. Dá uma conferida aí, versículos 7 e 8. Está em letra maiúscula? Alguma versão vai trazer em minúscula, realmente. Mas a maior parte das traduções traduz com letra maiúscula. E toda vez que anjo do Senhor aparece em letra maiúscula, está indicando uma teofania. Teofania é uma representação visível do Deus invisível. A sarça ardente é uma teofania. É Deus se revelando visivelmente para que as pessoas possam vê-lo. A gente sabe, não é possível contemplar ao Senhor, né, com os nossos olhos mortais. Moisés pede, por isso Deus fala, não, senão você morre, meu filho. Mas uma teofania é possível. Nós vemos a sarça ardente, nós vemos o redemoinho, e nós vemos essa figura do anjo do Senhor, uma representação de Deus, do próprio Yahvé, ali encontrando com ela no deserto. Naquele lugar onde ninguém mais viu, onde ninguém se importou, ninguém foi atrás, Deus foi. Deus foi atrás de Agar no deserto. E eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Quem sabe você tem caminhado por desertos ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses, quem sabe ao longo dos últimos anos. E quem sabe por desertos onde você se embrenhou. Agar vai por conta própria para lá, achando que está fazendo um bom passo. Ela sai da casa onde ela tinha mordomias, onde ela tinha ali, ela era alguém agora, ainda que por 9 meses, mas ela é alguém. Mas ela escolhe sair e fala, não dá mais. Eu prefiro ir para o deserto e tentar uma nova vida e recomeçar, pelo menos para as pessoas me valorizarem, pelo menos para eles sentirem a minha falta, ou realmente para nunca mais pisar aqui, mas do jeito que está não dá para continuar. E quem sabe você deu esse passo, achando que alguém te procuraria, achando que você faria falta, achando que seria uma oportunidade de melhora, mas você percebeu que o deserto não é bem assim. Que o deserto é mais difícil do que parece. E você tem estado nessa situação, você tem chorado essa situação e amargurado isso. E ninguém parece que percebe que você está lá. Ninguém vê o estado que você está, ninguém se importa, ninguém foi atrás de você, no seu trabalho, na sua casa, na igreja. Ninguém consegue perceber isso. Mas o Senhor te encontra. O Senhor te chama pelo nome. Isso é maravilhoso. O Senhor chama Agar pelo nome. Ela era uma escrava. Como eu falei, escravo era um objeto. De novo, não é porque está na Bíblia que é correto. Isso não é o correto. Nós vemos isso em que Deus chama-nos à liberdade em Cristo Jesus, né? Mas isso é para outra mensagem.
Mas naquele tempo era assim, e aquela pessoa não era vista como uma pessoa, era um objeto. O escravo não era chamado pelo nome, o escravo era: ei, você, psiu, vem cá. E essa mulher, tratada como objeto, objetificada, que um dia foi comprada, quantificada em moedas, deportada para um outro país, ela não é daquela região onde ela está hoje, do Negueb, ela é egípcia, sabe-se lá se foi por vontade própria que ela saiu de lá, sabe-se lá por que ela engravidou, se ela queria fazer parte desse plano, ninguém perguntou para ela, ela é esquecível. Essa mulher, que ninguém se importa, Deus chama de Agar. Ei, Agar, de onde você está vindo? Para onde você está indo? Qual é a sua história? Me fala de você. Eu me importo com você. Eu te conheço pelo nome, eu sei quem você é. Me conta um pouquinho sobre isso, né? E ela vai contar. Ela vai contar sobre isso já, né? Mas a questão é: não importa como você é tratado pelos homens, pelas pessoas. Agar é tratada como objeto, Agar é tratada como algo. Deus a trata como uma pessoa, a chama pelo nome. E não importa como você é chamado pelas pessoas, porque isso passa. Não importa se você é tratado como rei, isso passa. As pessoas que... Eu sou dos anos 90. As pessoas que eram capa de caderno nos anos 90, ninguém sabe nem o nome mais. Um dia foram famosos, um dia a gente quis autógrafos. Quem são? Não sei. Não importa, porque é passageiro. Assim como também não importa se você é tratado como lixo. Os ilustres desconhecidos de hoje, amanhã fazem uma dancinha no TikTok e estão famosos. E todo mundo quer seguir, e todo mundo quer ter como amigo essa pessoa, porque é alguém maravilhoso que fez uma dancinha no TikTok. Mas isso também passa. A questão é essa. Tudo passa. É passageiro. Esse mundo é passageiro. Eclesiastes vai dizer isso repetidamente. Do quanto isso é vapor, é efêmero, é vaidade, na linguagem do sábio. Porque passa rápido demais. Não importa como as pessoas nos tratam. É bom quando nós nos sentimos importantes. É bom quando nós temos esses dias. Claro que é. É péssimo quando nós nos sentimos derrotados. Claro que é. Somos humanos e isso tem um peso para nós. Mas nós precisamos entender e nos lembrar como é que Deus me trata, como é que Deus te chama. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, também se revela como o Deus de Agar. O Deus do Daniel, o Deus da Ariane, da Marisa, do Jairo. O seu Deus, o meu Deus, dos ilustres desconhecidos também. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Não esqueça disso. Ele se importa. De onde é que você está vindo, mulher? Qual é a sua história? Conta para mim. O que aconteceu com você? Como é que você veio parar aqui nesse deserto? Como é que você veio parar aqui nessa igreja hoje? O que te trouxe aqui? Qual foi a sua motivação para sair de casa? Como é que você chegou aqui? Qual é a sua história de vida? Vem de um lar destruído? Vem de uma falência que até hoje dói no seu coração? Um passado que você queria esquecer, que você tem vergonha? Ou um passado muito bom, mas que passou? Você queria viver nele, mas já foi. Agora é um outro momento de vida. E você sofre a amargura dessa história. Seja ela boa ou ruim, eu não sei como você chegou aqui. Deus pergunta isso, Ele não pergunta isso só para colocar o dedo na ferida. Deus não está abrindo uma ferida ali, né, só por abrir. Não. Deus está trazendo isso à tona, trazendo essa ferida de Agar e as nossas também à tona, para tratar, para desenfaixar, para ver o estado dessa ferida que talvez não foi bem tratada no passado, que ainda está infeccionada, precisa ser limpa, que precisa ser reenfaixada, não escondida, como às vezes a gente tenta fazer. Deus traz à tona. Ele fala: você que está cansado, sobrecarregado, entrega para mim os seus fardos, confia em mim, me entrega isso tudo que você está carregando aí para cima e para baixo. De onde é que você vem? Me conta a sua história. E Agar conta. Respondeu-lhe ela, versículo 8: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. O senhor sabe o que é? Eu estou grávida. Mas
Aquele casal, um casal de idosos, um casal infértil, eu tentei ajudar eles. Ninguém me perguntou se eu queria ou não, só me colocaram nesse plano e ok, eu aceitei. Tá bem, ganhei algumas coisas com isso, tá bem, pisei na bola com algumas formas que eu fui, mas assim, eu estava lá com eles, era parte do sonho deles, estava ajudando eles a constituir esse sonho, a formar essa família que eles tanto quiseram, e eu ajudo todo mundo, mas ninguém me ajuda, ninguém se importa comigo. Na hora que eu preciso de ajuda, cadê? Eu estou abandonado. Quem sabe você já reclamou isso de alguma vez, né? Eu ajudo todo mundo, mas na hora que eu preciso, ninguém me ajuda. E é interessante que Deus faz duas perguntas para ela. Quais? De onde vens? E para onde vais? Qual é o seu passado? E qual é o seu plano para o futuro? Ela só responde uma das perguntas. Do seu passado. Falou, Senhor, eu estou fugindo da minha senhora. Eu estou fugindo de Sarai. Aquela mulher é uma bruxa. Aquela mulher é terrível. Não dá para viver debaixo do teto daquela mulher. E uma série de reclamações ali, talvez, né? Só fala do passado. Por quê? Porque ela não tem planos do futuro. Ela saiu para tentar alguma coisa. Eu estou no deserto. E eu só queria sair de lá. Eu só não aguentava mais ficar naquele lugar. Era impossível continuar lá. Para onde que eu estou indo? Não sei. Se eu tiver uma ideia, estou aceitando. Mas não tenho planos. Saí com a mão na frente e outra atrás, com um barrigão. Sabe-se lá de quantas semanas está? Não tinha ultrassom naquela época, né? Posso dar a luz aqui a qualquer momento. Mas se o senhor tiver um plano muito bom para me dar, eu aceito. E Deus vai dando. Deus tem um plano muito bom para dar para ela. Deus não te chamou para ser um fugitivo, meu irmão. Deus não te chamou para você ficar fugindo pelos exércitos. De novo, eu não sei, quem sabe essa seja a sua realidade hoje. Quem sabe hoje você é esse que se esconde nos exércitos. Você é esse que foge pelos exércitos, fugindo daquela situação. Se descobriu sozinho, se descobriu vulnerável, se descobriu triste, isolado. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para você viver fugitivo. E Deus vai dar um plano para ela, versículo 9. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Agar está dizendo: olha, eu só tenho um plano, e daqui para frente. Só tem um lugar que eu não aceito estar: na casa de Sara. Só, se o senhor tiver um plano aí, me fala. Fala, não, tenho sim. Tem um lugar ótimo, sei. Casa de Sara. Volta para lá. Como assim, voltar para lá, senhor? É. Mas ela vai judiar de mim? Talvez. Mas vai doer? Possivelmente. Possivelmente vai sim. Mas sabe o que é, cara? Eu tenho um plano. Parece que não, eu sei. Parece loucura agora. Esse passo que eu estou falando para você dar, parece insanidade. Eu tenho consciência disso, mulher. Mas, sabe o que é? Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar tanto, 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 que a sua descendência vai ser numerosa. Essa criança que está no seu ventre, tem até um nome para ele já. Ele vai ser forte, hein? Agar, essa criança vai ser forte. Forte como um jumento. Se alguém falar isso do seu filho, talvez você não vai gostar, né? Mas vai ser como um jumento, teimoso, mas bruto. O menino vai ser bruto, forte, conquistador. Ninguém poderá pará-lo. Mas esse menino vai precisar de uma mãe forte, agora. Para uma mãe conseguir criar esse menino, ela precisa ser casca grossa também. Tipo Sarah Connor, sabe? Essa mulher, assim, só para quem tem referências. Ela precisa ser essa mulher, assim, faca no dente e vai para cima. Agora você não é essa mulher. Agora você é essa que a coisa aperta, você foge. Sara te olha torto, você foge de casa. Mas essa mulher não serve para ser a mãe desse menino. Você precisa passar por um processo. E processos doem, irmãos. Voltar para as mãos do oleiro, voltar para o fogo do ourives e falar: Senhor, me molda para ser quem o Senhor quer que eu seja. Às vezes você orou isso e você não tinha consciência do que você está orando, né? Fala: Senhor, me quebra e faz de novo. Irmão, ser quebrado pelo Senhor dói. Implica em estar em lugares, passar por situações e vivenciar coisas que machucam. É por isso que se chama quebrar. Já quebrou uma coisa do seu corpo? Um osso? Foi prazeroso? Foi como dormir
No colchão de penas? Possivelmente não. Ser quebrado dói, machuca, fere, em todos os sentidos da existência humana. O Senhor está quebrando. Falando, volta. Para aquele lugar que você está fugindo, para aquele lugar que te feriu, para aquelas pessoas, volta. Porque isso vai ser importante para você, isso vai ser importante para a sua descendência. Irmãos, tem atitudes que você toma hoje. Seja a atitude de fugir, ou seja a atitude de ficar, de encarar, de perseverar, de continuar ao lado do Senhor, de não desistir, de não voltar para trás. Que isso vai implicar na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos e possivelmente em toda a eternidade. Pequenas decisões que reverberam pela eternidade. Se nós estamos aqui hoje, foi porque um dia lá no passado. Quantos anos tem a igreja mesmo, pastor? 68? 68 anos atrás, um grupo de letos, né, começou um trabalho aqui na região da Água Verde. E hoje nós somos consequências disso, irmãos. Eles podiam escolher qualquer outro lugar, qualquer outra coisa, mas eles escolheram servir ao Senhor e perseverar, apesar de toda a dificuldade. Hoje existe um povo, um farol, aqui nesse bairro. Povo que se chama pelo nome do Senhor, que congrega aqui. E nós somos consequências. Pequenas atitudes suas hoje reverberam na eternidade, da sua descendência, da sua vida, e de pessoas que você nem imagina que vai tocar ainda. E Agar está aprendendo isso da forma mais dolorosa possível, né? Mas o Senhor tinha dado a ela uma promessa. Isso também é maravilhoso. Até então a promessa era de quem? Abraão. Deus tinha prometido um filho para Abraão. E a promessa era dele. Mas agora, no deserto, Deus encontra com Agar e dá a ela uma promessa. E fala, olha Agar, esse seu descendente, eu vou abençoar, ele vai ser conquistador, ele vai ser invencível, vai ser teimoso, mas eu vou estar com ele. Deus está dando uma promessa a Agar, aquela moça esquecível, que ninguém se lembra, que alguns nem sabiam o nome. Deus dá ela uma promessa agora. E é dela. É para ela que Deus está prometendo. Nas entrelinhas, o que Deus está dizendo é, ainda que Abraão te abandone, eu não te abandono. Porque agora a promessa já não depende só dele. Agora meu papo é contigo. Agora eu estou falando com você. Eu estou me relacionando com você, mulher. Ainda que o mundo te abandone. Ainda que seu pai e a sua mãe te abandonem. Eu não esquecerei de você, diz o Senhor. Ela volta. Ela volta para casa, a gente não sabe como é que foi essa recepção. Será que alguém percebeu? A gente não sabe quanto tempo ela ficou fora. Será que acharam que ela tinha ido no mercadinho? Não sei. Mas ela volta. Ismael nasce. Abraão já tem 86 anos quando isso acontece. Agora sim, os seus nomes são trocados. De Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Eles se mudam mais uma vez. Mais uma vez tem uma relação lá com um outro rei, né? De novo o mesmo papinho de você não é minha esposa. Enfim, isso se repete mais uma vez. E agora sim, Sara engravida. E aquela relação, de novo, volta a ficar difícil. Sara engravida de Isaac, o filho da promessa, o riso daquele casal. O tempo passa e um dia Sara percebe Ismael rindo, maltratando, fazendo pouco caso, fazendo bullying com Isaac. Um adolescente agora e um menino. Irmãos por parte de pai. Mas, de novo, nós vamos ver um desenrolar dessa história. Gênesis 21. Abre aí, ou folheie até lá. 21, versículo 9. Gênesis 21, versículo 9. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abrão, estava rindo de Isaac. E disse a Abrão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abrão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente.
Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-as a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Muito bem, a história deu um salto aqui de alguns anos. Isaac já é um adolescente, Ismael já é um adolescente, né? Isaac é um menino pequeno, de poucos anos. Mas, no passado, Sara tinha dito só para Abrão: olha, Abrão, Agar está insuportável, ela fica me afrontando, essa relação não está dando certo, dá um jeito nela. Dá um jeito. Conversa com ela, coloca ela no seu devido lugar, explica para ela que eu é que mando aqui, dá um jeito. Agora, o buraco é um pouco mais embaixo, porque agora a dona Sara é mãe. E agora o negócio não é com ela, agora é com seu filho, né? E quem é mãe aqui talvez já tenha dito isso em algum momento: olha, pode mexer comigo, mas se mexer com meu filho, eu viro uma fera. Não mexe com meu filho, né? Ela até aguenta mexer com ela. Não, pode me afrontar, cara. Agora, não mexe com meu filho não, que daí o negócio vai ficar louco. E agora, quando ela vê isso acontecendo, né? E perceba, lembra que no começo da história que Ismael era para ser filho de Sara? O lance todo e a grande ideia é que Ismael fosse considerado filho de Sara. Mas isso não aconteceu na prática. Tanto que ela chega para Abraão e fala assim: olha, manda embora essa mulher, essazinha, e o filho dela. Dá seus pulos, dá um jeito. Mas não quero mais ver pintada de ouro, não quero ver na minha frente. Você despede esses dois aqui. Quando ela tem o dela, ela descarta o outro, né? Ela fala: não é não. Né? E aquela relação de irmãos, acontece, né? O mais velho implicar com o mais novo, o mais novo pegar as coisas do mais velho. Isso poderia ser passado tranquilamente. Mas problemas da poligamia, aquilo que você aturaria do seu filho mais velho, talvez você, com certeza, não foi possível aturar do filho da outra. Não era para ser assim. Mas por erros, por uma série de erros do passado, chega a esse ponto. A dor agora. Se no passado Abraão não se importou com Agar que sumiu, agora ele sente a dor. Agora ele tem um filho grande, com quem ele conviveu por anos. 14 anos, mais ou menos. De amor, de relacionamento pai e filho. E ele vai sentir agora a dor, falando: mas eu não posso despedir ela, não posso mandar embora. E o Senhor intervém. E o Senhor chega a ele e fala: tudo bem, pode mandar ele embora. Pronto. Pode mandar Agar, que daqui eu assumo. Fica aí, explica, atende à vontade de Sara, cuida de Isaac. A partir de aqui eu assumo a questão com Agar e com Ismael. E de fato, isso acontece. Seguindo esse direcionamento, então, Abraão despede no dia seguinte uma vasilha de água, alguns pães, é tudo que ele entrega a essa mãe com o seu filho. E mais uma vez, deserto. Mais uma vez, sem nada. Mais uma vez, sem ninguém. Só que antes ela era uma mulher sozinha, grávida, assim, mas sozinha. Agora não. Tem um filho a quem alimentar. Tem um filho para quem prover algo, para quem prover abrigo, para quem prover proteção, para quem prover alimento. Só que ela está no meio do deserto. E diz o texto, versículo 14, que ela ficou vagando pelo deserto. Ela ficou andando a esmo. Ela não esperava mais uma vez esse golpe da vida. Ela não estava contando com isso mais. Depois de tanto tempo, parecia que as coisas estavam consertadas. Ela ficou sem rumo. Vagar passa essa ideia de: eu não sei o que eu vou fazer.
Quando acabar esse pão e essa água, a gente vai morrer. Não tem esperança, não tem o que fazer, não tem um plano. Antes eu podia voltar para casa, porque eu tinha saído por conta própria. Agora nem isso. Eu fui expulsa. Eu não tenho para onde voltar. Sem rumo, sem destino. Vagando. E como tem gente, meus irmãos, vagando pelos desertos da vida hoje. Não literalmente, mas emocionalmente, espiritualmente. Como tem gente, sabe, que a vida é só trabalhar, lavar louça, pagar boleto, recusar a ligação de São Paulo, spam. Isso, a vida é isso. É para isso que eu estou vivendo. Eu não tenho um destino, não tenho um porquê. Por que você vai dizer? Não sei. Falar para fazer isso, eu estou fazendo há anos. Vagando pela vida. É por isso que tanta gente procura gurus, inclusive no meio gospel. A procura da palavra daquele pastor, da orientação dele, da revelação daquela irmã do coque, que ela é poderenta. O que ela fala acontece. Eu sigo uns pastores famosos, né, no Instagram, você deve seguir também, possivelmente. E é batata, é só abrir uma caixinha de perguntas lá e sempre vem, né? Pastor, o que eu faço da minha vida? Minha vida está assim, assim, assado. Eu falo, gente, o cara nem conhece, o cara nem sabe. Possivelmente para essa pessoa estar seguindo um pastor, ela é crente, ela deve ter um pastor, ela deve ter alguém, né, uma igreja, alguém com quem contar, mas ela vai lá procurar a ajuda de um desconhecido. Na internet, não faz ideia de quem ela é, do contexto que ela vive, do que ela está passando, da história de vida dela. Mas é a ânsia de eu preciso de alguém que me dê um direcionamento. Eu preciso de alguém que me aponte o caminho. E sabe por que isso é cômodo? Porque se der errado, não fui eu só estava seguindo uma direção. Foi ele que mandou. Eu só quero um apontamento. Por isso que é mais fácil pedir para o estranho, né? Porque você não tem que se abrir, você não tem que prestar contas da sua vida, só quer um caminho. E é isso. E está cheio de gente vagando. Agar estava vagando, sem destino. Só que o inevitável acontece. Uma hora a comida acaba, uma hora a água acaba. Vagou tanto que não encontrou um lugar que pudesse prover a uma dignidade, acabou no meio do deserto. Ela deixa o seu menino para trás, chorando ali, ela não aguenta ver o menino chorando de sede e sem poder fazer nada, e ela vai mais longe e chora também. E ela deixa o menino lá para morrer, de sede, né? E ela vai lá e chora num outro canto, e cada um chorando num lugar, né? O deserto é esse lugar onde o filho chora e a mãe não vê, literalmente. É esse o lugar. Mas Agar está cega. Ela está cega. O deserto que ela está, o deserto de Berseba, a tradução de Berseba é o deserto dos 7 poços. Berseba ganhou esse nome e ele era um deserto diferente. Ele era um deserto atípico, porque era um deserto que tinha água. Tão atípico que ela recebe o nome disso. Tem 7 poços esperados por aquele lugar. Se tem um lugar bom de você se perder, é o deserto de Berseba, porque lá, pelo menos, tem água. Só que ela não vê a água. Ela está tão desolada, ela está tão remoendo o que aconteceu com ela, ela está tão cega pela tristeza, pela fúria, pela indignação, e tão ressentida com isso, que ela não enxerga que Deus já tem a provisão para ela. Deus já tem o que ela precisa. Mas ela não vê isso. Há ressentimento, há medo, há frustração, há falta de fé. E ressentimento é justamente isso. Quem sabe você carrega um ressentimento de alguma coisa. Você já parou para pensar, a palavra ressentir é sentir de novo. Tem gente que às vezes está presa em uma coisa que aconteceu lá há tantos anos, às vezes num aconselhamento, numa situação de gabinete, a pessoa fala, pastor, estou passando por isso, aconteceu isso na minha vida. Eu falo, meu Deus, irmão, quando é que aconteceu isso? O pastor foi lá em 2014, falou, meu Deus, 2014, faz 9 anos já que você está com isso no coração, minha filha. Ressentimento, ressentindo de novo, e presa num looping, e não consegue ver que a vida já andou, que aquilo que aconteceu já aconteceu. Agar está nessa situação, está no deserto, chorando, e não consegue ver que Deus já tem uma provisão para ela. Mas, de novo, Deus intervém. Deus a procura. Deus vai até ela, Deus a ouve. Deus está dizendo, você não está sofrendo sozinha. Você não está sozinha de novo. Eu te ouvi, eu ouvi o seu choro, eu ouvi o choro do seu filho. Não passou inerte.
a mim, não passou desapercebido. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Versículo 17 e 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Deus tem empatia. Deus se coloca junto com ela no deserto. Deus vem até ela e fala: eu ouvi. A gente vai resolver a situação. E aí Deus lhe abre os olhos. Perceba, Deus não fez brotar o poço. O poço já estava lá. O milagre não foi que a água surgiu. O milagre foi que Deus abriu os olhos. Ela não tinha visto. A água já estava. E não sei se você já chorou de uma forma tão copiosa, que os olhos ficaram inchados, que a vista ficou embaçada, os olhos marejados, a gente não consegue ver nada, né? Fisicamente. Mas espiritualmente, às vezes nós precisamos de olhos marejados, de olhos que choraram, para a gente conseguir ver melhor. Às vezes nossos olhos estão tão secos. Faz tanto tempo que a gente não chora aos pés do Senhor, tanto tempo que a gente não chora em oração, que a gente já não enxerga as coisas direito. Às vezes a gente precisa chorar um pouco, se prostrar no deserto que está e chorar aos pés do nosso Senhor. E aí os nossos olhos são abertos, os olhos marejados, cheios de lágrimas. Nossa visão espiritual é aberta. Foi isso que aconteceu com a Agar. Ela chorou no deserto, achou que não tinha mais jeito. E seus olhos se abriram. Deus mostrou para ela: está aqui, do lado, tinha água o tempo todo, mas você não viu. E bem, a história desses dois, ela vai ficar meio que por aqui na Bíblia. Nós não temos muitos maiores detalhes, mas quem sabe possa se perguntar: tá, mas como é que ela saiu do deserto? Você achou aí na sua Bíblia como é que ela saiu? O que acontece no final da história, versículos 20 e 21 de Gênesis 21? Nós temos um rápido resumo de 2 versículos. Então, Deus estava com o menino. Gênesis 21, 20. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Ponto. É isso. Pastor, qual é o segredo? Qual é o segredo da vitória? Como é que eu saio do meu deserto? Qual que vai ser a chave do sucesso? Qual que vai virar, vai dar uma guinada na minha vida? Como é que eu saio dos meus desertos, pastor? Não é essa a mensagem que eu tenho para você. A questão não é essa. O milagre aqui não é sair do deserto. Porque o deserto é só mais um palco da manifestação de Deus. Só mais um. O grande milagre está no versículo 20. Deus estava com o menino. Essa é a grande questão. Não importa se na casa de Abrão, não importa se no Egito, se no Negueb, ou se no deserto, Deus estava com ele. Sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. A questão não é o cenário, a questão não é o local, é quem está comigo. Se o Senhor está comigo, se o Senhor estiver ao nosso lado, ora diga a Israel, se o Senhor estiver ao nosso lado. Se o Senhor estiver com você, meu irmão, não importa, a gente vive no deserto. Esse lugar de transição, esse lugar de passagem, esse lugar que ninguém quer estar, esse lugar que é dolorido. Ismael faz a vida dele lá. E Agar está lá, forte, destemida, calejada pela vida, sofrida muito, sim, sem dúvida. Mas está lá. Arranja uma mulher para ele. Há uma família crescendo, a bênção do Senhor alcançando no deserto. Porque a questão é, Deus estava com o menino. É claro, nós não queremos estar no deserto. Não é um lugar prazeroso de estar. Mas lembra daquelas orações? De Senhor, me molda, faz a tua vontade na minha vida, me mostra o teu querer. Por vezes a temporada do deserto é mais longa do que a gente espera. Por vezes essa temporada desconfortável que é o deserto é muito maior do que cabia nos meus planos. Mas confiar no Senhor é dizer isso. Senhor, eu te entrego os meus planos aqui e faz o que o Senhor quiser. E às vezes isso implica em ficar no deserto, em ficar naquela situação ali. Mas se o Senhor estiver conosco, nós passaremos. Percebe? Deus persegue essa mulher. Ela tenta fugir, ela tenta sair, ela tenta ir, mas Deus vai atrás. Deus continua com ela. O Salmo 23, o final dele, né? A gente se lembra sempre do começo: Senhor, meu pastor, nada me faltará, e aquela linda parte ali, mas o final é uma das partes mais lindas para mim.
Eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A versão mais fiel seria: a bondade e a fidelidade do Senhor me perseguirão, correrão atrás de mim. Davi, que escreve esse salmo, ele sabe que ele ia ser perseguido por alguém. Ele foi perseguido por Saul, ele foi perseguido pelos seus filhos, ele foi perseguido muitas vezes. Ele sabe que é tentar fugir e por vezes não conseguir. Ele diz: olha, ainda que eu tente fugir do meu Deus, bondade e fidelidade do Senhor correm atrás de mim. Eu não consigo. Deus é tão bom. Até quando eu sou ingrato, até quando eu sou falho, a sua bondade está atrás de mim. O Senhor me persegue em amor. O Senhor me encontra. Você um dia foi esse. Você não estava procurando o Senhor. O Senhor te encontrou. O Senhor te viu por detrás das malhadas. O Senhor te chamou de filho. O Senhor falou: ei, você não é mais um na multidão. Você é alguém que o Senhor conhece, que o Senhor se conhece pelo nome e te chama filho, filha. Essa história tão antiga de Deus redimindo uma escrava, uma egípcia. Lá, antes da lei ainda, nós já vemos o vislumbre da graça. Alguém que não era povo, alguém que não fazia parte da promessa, mas Deus chama para si e faz agora parte da promessa. Deus faz parte do povo. Nós éramos Agar, irmãos. Nós éramos Sara. Nós éramos Ismael, aliás. Nós éramos os filhos da escrava. Paulo diz isso em Romanos. Nós somos esses. Os filhos não quistos, mas o Senhor cuidou de nós. O Senhor nos chamou de filhos, nos adotou. Agora nós somos filhos de Deus. A história de Agar e de Ismael fala da graça. Esse Deus que chama a gente que não era povo, gente que não estava debaixo da promessa de Abraão, mas Ele coloca lá. E Ele faz filho, Ele faz herdeiros. E agora nós também somos nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos filhos do Rei agora. De derrotados que um dia fomos, do deserto esquecidos. O Senhor nos chamou pelo nome e disse: você é meu, eu vou cuidar de você. Às vezes, de um jeito diferente do que você esperava. Num palco diferente do que você imaginava. Mas eu vou estar com você. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. A palavra dele fique no seu coração. E que nos exércitos da sua vida você se lembre: Deus é contigo em todo tempo. Amém. Pastor Jair, Deus abençoe a sua igreja. Obrigado, pastor Daniel, que Deus continue abençoando. E sabemos, né, a importância de andarmos com o Senhor. Né? Não importa o lugar, como já foi falado. O deserto que você está passando, Deus está presente, né? Isso que importa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Bom, temos essa convicção e a certeza que Deus se faz presente nas nossas vidas, independente das circunstâncias, das adversidades. Mais uma vez nós agradecemos a presença de cada um dos irmãos. Deus continue abençoando, direcionando as suas vidas. Que essa semana, como já foi mencionado, não sabemos como, mas deixe que Deus age, né? Deixe que Deus agir. Coloque nas mãos de Deus. Talvez você pense que não vai se abrir ou o que vai ocorrer, mas Deus tem um propósito, tem um plano para falar ao seu coração. A equipe de louvor vai fazer o pós. Vamos colocar em pé. Os irmãos que puderem, lembrando-se que depois do culto nós temos aquilo, pastor Daniel, você falou que veio como seminarista, né? Agora não é mais por causa disso, mas nós continuamos com o lanche, né? O jantar, o lanche, tudo, né? E todos estão convidados, vocês que nos visitam também. Assim que terminarmos, tivermos um pós-lúdio, nós vamos estar participando nesse momento também de comunhão, dando continuidade para o que Deus tem feito às nossas vidas. Assim que terminarmos o culto, todos são convidados para participar desse momento especial. Jael, muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes, né? Que Deus continue direcionando sua vida e sinta-se bem em nosso meio. Né? Já que você é daqui de Curitiba, quando tiver a oportunidade, será sempre bem-vindo. Ok, Bruno? Cada um dos irmãos, que Deus continue abençoando, né? Rogério, sempre uma alegria, né? Delícia, Deus conosco. Cada um dos irmãos, é uma alegria, né? Recebê-los nesta noite. Pai querido, nós te agradecemos
Porque o Senhor tem olhado para nós quando muitas vezes ninguém mais está olhando. Mas o Senhor tem contemplado as nossas aflições, os nossos sofrimentos. E o Senhor nos chama pelo nome para nos dar uma solução. Nessa noite, Pai querido, cada vida dos teus servos que aqui se encontram, que talvez estejam nessa mesma situação, que possam ouvir a tua voz, que possam entender que o Senhor tem planos de bênçãos, planos de vida para os teus servos. Ajuda-nos, Pai querido, nessa semana, em todos os nossos afazeres. Que o teu nome seja glorificado. E que nós possamos ver o teu agir cada dia nas nossas vidas. Que esse deserto, Pai querido, talvez que os teus servos estão andando, que possam saber que não estão sozinhos, mas que estão sendo cuidados pelo Senhor. Leva-nos para os nossos lares com a tua paz, com o teu amor. Abençoa, Pai querido, aqueles que não puderam estar conosco, tu sabes o motivo. Visita e fala a cada coração, direciona a vida de cada um dos teus servos. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, que sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Uma oração silenciosa, por favor, estamos despedidos. Para o pastor Daniel que está comigo na porta. Deus abençoe a todos.